dos amigos espirituais, o tema é desequilíbrios reais. E vocês já perguntam, então haverá desequilíbrios que são imaginários? Muitas vezes sim. Desequilíbrio, se pudéssemos resumir, é tudo aquilo que nos perturba, que nos abala, que nos tira do nosso processo positivo de renovação para a vida. E é impossível viver na Terra sem atravessarmos dias, períodos e, infelizmente, para muitos, longos anos de desequilíbrio, em que, aparentemente, não somos os mesmos e qualquer coisa que surge em torno de nós nos afeta profundamente. Por isso, André Luiz, através de Chico Xavier, dizia: mudança de comportamento para pior é sinal vermelho. Ele gostava de dizer isso, porque às vezes pequenas coisas, mil nadas, como nos diz o Evangelho, acabam por nos abalar, inclusive na nossa fé, nas nossas convicções, nas decisões que precisamos tomar para mudar nossas vidas nas horas de maior aflição e necessidade. O desequilíbrio, em geral, interfere na nossa saúde física, no nosso psiquismo, nas nossas relações. E, é claro, os amigos espirituais, ao longo do tempo, através dos mais diversos médiuns, e André Luiz falou muito sobre isso, sobre todos os aspectos, na sua obra através de Chico Xavier, existem, inclusive, hipnoses mentais, em que a alma sofredora, que tem acesso à nossa mente e ao nosso coração, porque é um adversário de ontem, porque nos conhece intimamente, tenta criar obstáculos à nossa compreensão, tenta fazer com que enxerguemos as coisas, as pessoas, de forma diferente, sempre prejudicial para nós. Isso é tão sério que os espíritos cansam de contar que, às vezes, num desencarne coletivo, por exemplo, num desastre de avião, em que a espiritualidade ali está para socorrer as pessoas que desencarnaram no acidente, há determinadas pessoas que, mesmo convidadas pela espiritualidade superior a deixarem aquele ambiente, o local do acidente, o avião sinistrado, não o fazem, porque ouvem dentro de si outras vozes que os convidam a se afastar daquele socorro que está sendo oferecido na hora do seu desencarne. Os espíritos contam histórias de grandes acidentes, um acidente específico, eles não dizem qual foi, mas em que um grande avião caiu e 6 das pessoas que estavam no avião não puderam ser socorridas pela espiritualidade superior. É claro que havia um resgate, ali estavam os espíritos amigos para desligar a todos, mas esses 6 se afastaram das almas amigas, como que escutando vozes que estavam dentro dos seus corações. E um dos enfermeiros desencarnados achou um absurdo eles não poderem interferir, mas não podiam, porque desde quando encarnados, pelos mais diversos motivos, essas pessoas já viviam hipnotizadas e extremamente ligadas a essas almas que as aguardavam do outro lado da vida. Não é falta de caridade, é principalmente coerência. São leis que nos regem na terra e fora da terra. Emmanuel contou a Chico certa feita, quando um grande ditador morreu, europeu, ele tinha uma mãe de outras vidas que o amava profundamente e era muito evoluída, e pediu no mundo espiritual, nas altas esferas, que, apesar de tudo, ele fosse socorrido na hora do seu velório. Ali estava o seu corpo exposto, sendo homenageado por dirigentes do mundo inteiro, a televisão filmando tudo aquilo, e, é claro, os protetores espirituais daquele país, daquele governo, estavam ali, na tentativa de socorrer aquela alma. Mas Emmanuel contou a Chico, e Chico ficou horrorizado, que quando chegaram não foi possível socorrê-lo, apesar do merecimento que a mãe dele possuía no mundo espiritual, porque espíritos pavorosos estavam à porta do palácio para retirá-lo do corpo físico inerte
a força. E ele foi retirado e levado por essa chusma de almas altamente sofredoras. E a espiritualidade superior, naquele momento, não pôde fazer nada, porque o desequilíbrio não tinha começado ali com a morte dele, mas desde que assumiram o poder 40 anos antes, ele se manteve sempre na situação dolorosa que naturalmente encontrou fora da matéria. Quem já viveu um vício relativo a drogas, por exemplo, sabe que a pessoa sai do seu estado normal e ela entra numa espécie de delírio. E o que ela vê ou afirma ver, ouvir, é aquele momento em que as almas que sofrem e que se utilizam da pessoa para os seus vícios também conseguem dominá-lo. Eu conheci pessoas ainda muito jovens que começavam, através das drogas, afirmando que viam coisas lindas, bolas coloridas, energias magníficas, e terminaram a vida completamente vampirizados, vendo monstros, animais terríveis, claro, entidades sofredoras que assumiam essa forma. A nossa mente mesma fica presa dessas emoções que muitas vezes vêm de nossas vidas anteriores. E para recuperarmos-nos desses desequilíbrios, se não providenciamos cura para nós na vida na Terra, longo tempo gastaremos na verdadeira existência fora da matéria para nos recompor e poder, de alguma forma, recomeçar. Os espíritos amigos nunca nos falam de céu ou inferno. Eles dizem que o nosso coração é a grande morada das nossas emoções. Por isso, o coração é o símbolo dos sentimentos. Por isso, é ali que está escondido o nosso passado espiritual também. E precisamos estar sempre preparados, porque nunca sabemos o dia de amanhã, graças a Deus, porque talvez não seja tão feliz como o dia de hoje. Então, é melhor não saber, é simplesmente enfrentar, seguir em frente. E muita gente tem perguntado nos dias difíceis que corremos, será que a noite moral de que falam os evangelhos, nos advertindo em todas as épocas, finalmente chegou? É por isso que nunca se viu um índice tão alto de desistência, de suicídio, de graves enfermidades, de antigas enfermidades aparentemente debeladas pela sociedade, que retornam agora para a surpresa dos próprios médicos, dos próprios cientistas. Porque, em verdade, mergulhados na carne, nós ainda somos o nosso passado. E se não começamos desde agora a vencer a nós mesmos, os desequilíbrios se tornarão reais, palpáveis, desesperadores e vão nos amedrontar nas horas mais difíceis da nossa vida. E é claro que existem também aqueles que, ao contrário, não desistem e constroem um novo caminho. Raul Teixeira, o grande orador espírita, hoje afastado da oratória por dificuldades sérias de saúde, numa palestra magnífica, certa feita, disse: o espiritismo não é para qualquer um, é para quem aguenta. E é a pura verdade. Eu sei que a nossa plateia é formada de muita gente que não é espírita. E os amigos espirituais não têm outra intenção que não seja essa, de nos reunir, mesmo que não sejamos espíritas, mas é essa casa que nos abriga nos nossos encontros há 42 anos. E é importante pensar que esse coração que nós vamos alimentando das coisas boas precisa continuar a bater da forma mais energética possível. Hoje há tanta preocupação com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos evitar, mas não temos a mesma preocupação com aquilo que está alimentando nossa alma, com aquilo que está nos obsediando paulatinamente, porque nós tentamos superar, distrairmos-nos, mas as coisas negativas também nos chamam. E, às vezes, nos sentimos tão atraídos que não conseguimos ver outra coisa, falar de outra coisa. Por isso, André Luiz também dizia, o mal não merece de nós nem comentário. E, às vezes, nós gostamos tanto de falar do mal, de comentar o mal, de citar desequilíbrios que afetam não só uma pessoa, uma família, mas toda a sociedade.
É claro que não podemos viver ignorando o que se passa em torno de nós, mas podemos escolher, sim, a nossa atitude mental, emocional e como vamos nos relacionar com os outros. As redes sociais, dizem os amigos que têm celular e computador, é hoje um abrigo de opiniões, mas também de ódios. Parece que onde o homem chega, ele tenta desequilibrar aquela nova ferramenta em suas mãos. Há semanas atrás, uma médica pediatra em Belo Horizonte fez uma palestra que viralizou, como se diz, porque ela comentou na palestra sobre o número de crianças de 5, 6, 8 anos que estão chegando ao seu consultório. Ela também trabalha no hospital público, em Minas Gerais, completamente desequilibradas. E o pai e a mãe, sem impor limites, apavorados com aquele filho que aparentemente está mandando na casa. Seu filho pode ser um espírito muito superior a você, mas se veio como seu filho, desequilíbrio será que ele assuma a função de quem manda. Por enquanto, com certeza lhe cabe obedecer. E se nós não obedecemos, a coisa fica complicada. Euclides da Cunha escreveu um livro que virou um clássico há muitos anos atrás, Os Sertões, mas viveu um drama pessoal. Sua esposa apaixonou-se por um homem mais jovem, numa época em que isso era um escândalo absoluto. E foi feito, há anos atrás, uma série baseada na história, e há uma cena impressionante em que a atriz, Vera Fischer, fazia o papel da esposa de Euclides da Cunha, e diz a mãe dela, magnificamente vivida pela atriz Natália Timbert: mãe, eu vou deixar todos os meus compromissos, porque eu me apaixonei por ele. E a mãe, claro, mais velha do que ela, vinda de uma outra realidade peremptória, diz: mas a vida não é só paixão, a vida é dever. Mesmo assim, claro, ela faz a opção de seguir aquele homem que amava, e depois surge um crime em que Euclides perde a vida e Dilermano passa a ser o marido dela. Anos mais tarde, ele se apaixona por outra pessoa, e ela, no fim da vida, amargurada, contavam seus filhos e netos, dizia: qualquer homem poderia ter me traído, menos ele, porque eu deixei absolutamente tudo para segui-lo, para amá-lo. Às vezes nós dizemos: olha, eu estou tão apaixonada por fulano que eu estou meio doida, que eu estou meio desequilibrada. Então, cuidado, porque fulano não pode ser tudo isso, a ponto de você ficar sem ar, sem comer, sem beber água. Eu ainda sou da época que você, adolescente, esperava o telefone tocar para ver se aquele seu paquera te convidava para ir a algum lugar. Hoje é complicadíssimo, porque, me disseram, determinados locais de encontro no celular. Há pouco tempo, um rapaz mandou um e-mail para o programa Conversando com Maíse, dizendo: Maíse, eu quero me apaixonar, eu quero encontrar a pessoa certa, mas não sei o que acontece, não está dando certo. E ele comentou que frequentava um local de encontros no celular chamado Tinder. E um espírito amigo, que felizmente nos ajuda a responder os e-mails, muitos dramáticos, seríssimos, disse: provavelmente nosso amigo procura o que quer no lugar errado. E deve ser verdade, porque a seriedade do nosso coração, muitas vezes, encontra obstáculos na falta de seriedade do outro. Por isso, devemos nos conhecer profundamente e saber quais são os nossos sonhos, as nossas verdadeiras intenções, para que isso se transforme em realidade. André Luiz também dizia: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. De tanto mentalizarmos, aquilo virá para nós. Muitas vezes não vai ser a felicidade que imaginávamos, mas virá. Por isso, é saudável que todos os dias nós peçamos às forças do bem
que nos apontem caminhos que às vezes nós não estamos enxergando, mas que sem dúvida estão à nossa frente para serem palmilhados com seriedade. O Raul Teixeira, nessa mesma palestra, comentava que ele tinha um amigo que dizia: Raul, eu adoro a doutrina espírita, mas eu amo mesmo é um terreiro. Por isso eu não frequento o seu centro. E Raul dizia para ele: meu filho, vá para o terreiro. O que adianta você ser um infeliz dentro da doutrina que Kardec codificou? E Raul, daquele jeito engraçado, dizia: imagine, ele queria fazer um terreiro dentro do centro. Eu ia ter problema. Um outro afirmava: ah, Raul, sabe por que eu não vou à doutrina espírita? Porque eu sinto falta de orar na frente da imagem de uma Nossa Senhora, de um São Sebastião, de um São Jorge. E aí o Raul dizia: vá, meu filho, vá para a sua religião, vá de todo o coração. E ele dizia: eu já ficava preocupado, imagine se esse meu amigo começasse a frequentar o centro, ia querer colocar uma imagem dentro do centro espírita. E ele comentava que chegou certa vez a um centro onde havia um retrato de Dr. Bezerra de Menezes com uma luzinha azul embaixo. Então, era praticamente o local onde as pessoas paravam para fazer a sua prece. De vez em quando, ao longo dos anos, houve dia aqui no sábado que a coisa ficou difícil. E eu ameaçava a plateia dizendo que ia mandar fazer um Cristo crucificado de 4 metros de altura, aqui atrás, para que as pessoas, ao entrar aqui, se lembrassem de onde é que elas estavam. E há um respeito tão grande do mundo espiritual em relação à nossa crença, ou à nossa descrença, que, do outro lado da vida, há locais onde, em nichos iluminados, as imagens existem. Porque há quem só consiga orar à frente de uma imagem. Ainda é um processo que a pessoa não ultrapassou, e a espiritualidade superior tem o maior respeito por isso. Não é que seja errado, é que se ela não tiver à frente aquela imagem, ela não vai conseguir sintonizar numa simples oração. Por isso, desequilíbrio, na verdade, é quando nós estamos em caminhos que o nosso coração rejeita. Mas nós insistimos, porque é moda, porque todo mundo faz, porque o que vão pensar os meus amigos se eu não agir dessa ou daquela forma. Esses são os desequilíbrios que parecem sutis, fáceis de serem superados, mas que são de grande prejuízo para nossas almas eternas. Por isso, os Espíritos sempre nos lembram: é preciso ser o que quisermos, onde quisermos, mas sendo o melhor que nós pudermos. Se eu sou uma boa pessoa sem necessidade de nenhuma religião, feliz de mim. Mas não são tantos os que conseguem agir assim. Eu conheci pessoas que se diziam ateias extraordinárias. Elas afirmavam não acreditar em Deus, mas Deus acreditava tanto nelas que eram equilibradas, felizes e faziam os outros felizes. O que nasce no nosso coração é o que nos comanda, e nós não podemos negar isso, porque cada vez que negamos o que precisa ser transformado, o que está nos prejudicando, as coisas avançam para um lado que muitas vezes não é o do nosso destino. Ah, fulano morreu daquele jeito porque era karma. Mas os Espíritos têm dito que milhares de pessoas atualmente se arriscam como não devem, onde não devem, com quem não devem, e muitas vezes encontram até o desencarne, não num processo natural de retorno à vida maior, mas por forçar situações e alcançar desequilíbrios que não estavam no seu destino, no seu caminho. Nem todos nós vamos morrer deitados numa cama. Não sabemos como será a nossa hora de partir, mas sabemos que, ao chegar do outro lado, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, através do Chico, quando chegar a tua hora, não olhes para trás nem para os lados, estarás só, tu e tua consciência. Mas, às vezes, nós achamos, eu vou passar uns anos meio esquecido,
do que é correto, do que é digno, vou aproveitar. Conheço gente que diz, tudo que eu tinha que melhorar nessa vida eu já melhorei, ficou tudo para a próxima. Hoje parece até confortável, parece fácil, parece claro, mas não duvidemos, nos arrependeremos muito, olhando de lá para cá, em todos os dias perdidos, em como demos importância a coisas que não serviam para nada, de como deixamos que pessoas altamente destrutivas e desequilibradas regessem nossa vida, os nossos sentimentos, e nos fizessem até acreditar que nós não éramos merecedores de ter sentimentos e pessoas maiores em torno de nós. Quando quem não quer o nosso bem incentiva nossas fantasias, podem ter certeza, é para que nós fujamos da realidade. Há quem não se mova para mudar nada, porque acha que vai cair do céu, ou então é a grande vítima. Nada deu certo para mim, então eu vou parar aqui mesmo. Eu não consigo ser bom, então eu vou lançar o meu fel na direção de todo mundo. Quem de nós já não conheceu ou já não foi por um instante uma pessoa altamente desagradável? Porque quando não estamos bem conosco, ao invés de buscarmos renovação, terapia, muitas vezes necessária, tratamento espiritual, nós lançamos tudo que não conseguimos administrar em nós sobre o outro, sobre as situações da vida. E aí os desequilíbrios vão ficando cada vez mais difíceis. Não duvidemos, não adianta nada afirmar. Não, eu não resolvo isso, eu não converso com fulano, porque eu ia ficar muito desequilibrado. Deixa seguir. Cada um sabe de si. Na posição de pais e mães, por exemplo, isso é um terror. Porque o filho vem para progredir, iniciando a sua jornada ao nosso lado. Estejamos sozinhos, estejamos casados ou não, mas a partir do momento em que tutelamos essas almas, somos responsáveis por elas, até que elas, fortalecidas, possam responder por si mesmas. E é claro que prestaremos um dia conta disso também. Nem preciso lembrar a vocês que desânimo e desistência são os ladrões das nossas melhores energias. E todos os dias, alguma coisa ou alguém nos convida a nos paralisar. Por aí eu não vou, também não vou por aqui. Eu já tentei tudo. Eu vou trocar de centro, porque lá é muito fraquinho. Tem gente que toma passe todo dia e vai para outro centro e lá toma passe todo dia, porque, afinal de contas, ela ainda não encontrou a pessoa que vai realmente ajudá-la, que é ela mesma. Me recordo uma vez, num passe, que um rapaz indignado, já na porta para entrar, saiu, na verdade não entrou na sala, recusando-se ao passe, porque descobriu que entre os passistas estava um moço que lhe devia dinheiro. Então, como é que ele entrar numa cabine de passe, onde um homem que devia dinheiro para ele estava dando passe? Conheço muita gente que diz que tem horror do espiritismo, porque conheci fulano. Fulano era o terror da rua e era espírita. E eu nem preciso dizer a vocês que eu tenho uma teoria. Não há doutrina, não há religião que reúna mais gente doida do que o espiritismo. Nós todos não somos normais. Essa é que é a verdade. Mas, conscientes disso, nós vamos em busca dessa pleiade de luzes, desses livros extraordinários. Só através de Chico foram 421. E os espíritos não vêm do espaço para estar conosco à toa. Vêm para dizer, nós já fomos homens, amanhã seremos de novo, mas enquanto vocês estão aí, vão corrigindo tudo que for possível para chegar na verdadeira vida de outra maneira. Consequências de tudo que fazemos sempre existirão. Houve um médium extraordinário há muitos e muitos anos atrás, de efeitos físicos e materializações, chamado Peixotinho. Ele foi um pioneiro da doutrina e ficava deitado numa cabine, através do seu ectoplasma, almas magníficas se materializaram por vários anos.
Já comentei com vocês, doutor Júlio e dona Laís Capilé, trabalhadores dessa casa há tantos anos, eles já no mundo espiritual, desde o ano passado, ela ainda na Terra, com mais de 90 anos, ele morreu com 98. Quando ficaram noivos, eles eram trabalhadores desse grupo onde Peixotinho atuava. Irmã Sheila materializou-se na noite do noivado deles, pediu que eles fechassem os olhos e que se abraçassem. Os dois fecharam os olhos, no meio da sala, se abraçaram. Aí, de repente, ela falou, agora pode abrir. Ela tinha materializado até o pescoço dos dois uma chuva de pétalas de rosa. Nem preciso dizer a vocês que Dr. Júlio, até o último dia de vida, todo sábado mandava uma dúzia de rosas para a dona Laís, a companheira da vida inteira, para lembrar daquele dia. Eu costumava dizer a ele que no mundo espiritual vai ter briga de foice no escuro para casar com ele na próxima encarnação. Porque imagine um homem passar a vida inteira ao seu lado e mandar todo sábado rosas para você. Meu Deus do céu, né? É caso para nós, mulheres da plateia, ficarmos um pouco desesperadas mesmo, né? Mas vamos seguindo, né? Às vezes, quem sabe, uma pétala que você põe no livro, né? Está lá há tantos anos a pobrezinha que já está completamente negra, seca, mas você guarda aquilo, né? Houve um dia em que alguém te deu uma flor. Tem gente que o processo kármico é difícil. Mas Peixotinho tinha tal mediunidade que os espíritos retiravam o ectoplasma durante as horas de trabalho e havia materializações tão fantásticas que chegou uma hora que as pessoas começaram a pedir de tudo. Houve uma vez que André Luiz materializou no meio da sala uma pedra enorme e contou que tinha trazido aquela pedra do fundo do Mar Morto e materializou aquela pedra naquele trabalho. Peixotinho tinha 2 problemas, a saudade tremenda da filha, que ele havia perdido ainda pequena, e o alcoolismo. Ele não conseguia vencer o alcoolismo, mas era um médium magnífico. E muitas vezes ele acordava, depois de beber, deitado na praia, sem saber como ele tinha chegado lá. E uma vez os espíritos contaram a ele que a própria filha, do outro lado da existência, o carregava até a beira do mar, para que ele pudesse, dormindo na areia, respirar aquele mar, aquele ar do mar e se renovar. Ele usava um pijama listradíssimo, porque no escuro completo as pessoas tinham que ver que ele estava deitado na cabine, que não era ele que fingia uma materialização. E ele tinha bronquite asmática. Quando o Dr. Bezerra de Menezes se materializava, percebia que na plateia havia gente descrente, ele dizia, Peixotinho, use a bombinha. E Peixotinho, Aí as pessoas escutavam a bombinha, sabiam que Peixotinho estava deitado na cabine e quem estava ali, magnífico, materializado, era Dr. Bezerra de Menezes. Vocês sabem que os desequilíbrios do homem tentam atingir a tudo. E aconteceu que começou todo mundo, eu queria ver minha mãe, agora eu quero saber se eu vou ganhar muito dinheiro, eu queria que vocês materializassem um número da loteria. Porque os espíritos escreviam no ar as coisas. E aí André Luiz surge um dia e diz, nós fizemos tudo para espiritualizar a matéria. Vocês querem materializar os espíritos para sua própria conveniência. Este trabalho de materialização está encerrado. E nunca mais aconteceu. Hoje acontece no Centro Espírita Frei Luís, no Rio de Janeiro. E dizem os espíritos, sempre disseram, que no futuro aconteceria na comunhão também. Então, eu imagino, quem sabe, que aqui na plateia teremos os futuros médios de efeitos físicos. Naquela época, jornalistas eram chamados a verificar as materializações. Dizem os espíritos que hoje a intenção, onde houver materialização, é chamar os homens da ciência. Houve um repórter da revista O Cruzeiro que, sentado num dia desses, na materialização de Peixotinho, a filha de 4 anos tinha morrido. E eles colocavam tachos com parafina. No escuro se escutava o barulho.
Eram os espíritos que mergulhavam as mãos, os pés na parafina e deixavam ali os moldes. E num dia de grande angústia, quando acabou o trabalho e a luz se acendeu, o doutor Bezerra pediu que ele fosse até uma das tinas. E ele reconheceu o pezinho da filha. Ela, quando tinha 2 anos, machucou o pé num caco de vidro e ficou com uma cicatriz no meio do pé. Ali estava o pé da menina materializado na parafina. E ele foi à revista Cruzeiro, contou sua experiência, isso há muitos e muitos anos atrás, e tornou-se espírita. A grande atriz Cacilda Becker morreu no intervalo de uma peça de teatro com uma crise de coração. Chico Xavier andava pela rua em São Paulo quando ela lhe aparece, 2 anos depois do seu desencarne. Chico Xavier, eu preciso da sua ajuda. Eu deixei um filho na Terra que tem 20 anos e ele está um pouco mais à frente ali e vai se jogar do viaduto onde está. Pelo amor de Deus, eu nunca lhe conheci na Terra, mas eu vou lhe apontar meu filho. E o Chico teve o rapaz apontado, correu para ele, o abraçou e disse: não faça isso, meu filho. Sua mãe está aqui ao seu lado e me pede para te ajudar. E claro, o jovem tornou-se espírita. Ele é um pouco mais velho do que eu, está na doutrina até hoje. Mas foi o recurso que ela usou ao perceber o desequilíbrio que fazia o filho pensar em suicídio naquele momento. E Chico Xavier, não por acaso, andava por uma rua paralela e ela teve permissão de aparecer para o Chico e pedir a ajuda dele. Quando nós temos desequilíbrio na nossa mediunidade, as coisas se complicam. Porque somos todos médiuns, mas a opção de desenvolver isso é sempre nossa. Há muitos anos atrás, quando a comunhão começava, toda vez que uma pessoa chegava, Dr. Bezerra de Menezes fazia pequena lista, psicografando através de Dona Helene Carvalho, quais as mediunidades que a pessoa tinha. Mas a opção de ficar na comunhão, de desenvolver, era só da pessoa. Embora nós sejamos médiuns em toda parte, quando abraçamos, beijamos, quando odiamos, quando apertamos a mão, quando estamos profundamente angustiados ou felizes. Mas a partir do momento que nós nos propomos ao trabalho na mediunidade, em doar o nosso corpo para a psicofonia, para a psicografia, para a incorporação, para o desdobramento em grupo mediúnico, nós precisamos ter uma disciplina real. Porque o médium que abre todas essas portas para o mundo espiritual não pode mantê-las sem vigilância. Há mediunidades muito específicas. Há pessoas que só têm mediunidade, por exemplo, para receber almas suicidas. Ela só incorpora almas suicidas. É óbvio que existe um compromisso do passado com as almas suicidas. E hoje ela empresta o corpo físico para que essas almas, dentro do grupo mediúnico, possam ser socorridas. Já vi muitas vezes homens desencarnados que permaneciam machistas fora da matéria. Quando eles incorporavam numa médium, enojados diziam: o quê? Eu morri? É por isso que eu estou usando o corpo dessa mulher? Imagine, uma alma sofredora, mas ainda com os preconceitos que carregou a vida toda. Por isso, para não nos desequilibrarmos, existe o maior de todos os equilíbrios: viver para amar. Porque viver sem amar é o grande desequilíbrio. Na hora da morte, a chamada perturbação acontece quando a pessoa não teve uma vida reta, minimamente positiva. E, é claro, dá um trabalho danado do outro lado da vida, mas se recupera e, claro, do lado de lá também pode recomeçar. Quanto mais jovens somos, mais cuidado devemos ter, porque o nosso tônus vital é magnífico na juventude e no início da maturidade. Quando sugados pelos outros, nós ficamos realmente mal.
Já comentei com vocês, tive um gato preto chamado Juarez. Quando a pessoa entrava na minha casa e não estava bem, eu já sabia, porque o Juarez ia para baixo do fogão da cozinha e só saía de lá quando a pessoa ia embora. Os animais enxergam as entidades, tanto de luz como sofredoras. Na juventude, tínhamos na casa de meus pais, na minha casa, uma cachorra poodle chamada Melica. Ela viveu muitos anos. Terça-feira era dia de fazer evangelho na nossa casa. Às vezes, cada um de nós estava fazendo alguma coisa, o horário do evangelho começava a passar, pois ela ia para a sala, começava a cercar a mesa e a latir. Porque é claro que ela via os espíritos que já estavam ali para participar daquele momento de prece. Muita gente pergunta, eu sou sozinho na minha casa, ninguém acredita como eu. Não tem problema nenhum. 10 minutos em que você faça uma oração, e de preferência, se você estiver sozinho, faça em voz alta. Faça uma leitura em voz alta, porque as almas muito sofredoras, muitas vezes, não captam o som da nossa voz. Então, faça ali aquele momento em que você vai irradiar equilíbrio para todos da sua casa, da sua família, do seu prédio, da sua quadra, em toda parte. No dia em que os médicos orarem antes de atender um paciente, no dia em que alguém que trabalha na área da educação ou da saúde olhar para frente e, ao ver as pessoas que pode ajudar, perceber a tarefa que lhe cabe, o mundo realmente começará a mudar. No livro Lampadário Espírita, de 1969, quase 50 anos de psicografia, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no capítulo Desequilíbrios, o capítulo 52, tem um trecho final que eu peço permissão para ler para vocês, porque é muito bonito. Narra exatamente o instante em que Jesus, contrariando a expectativa dos seus discípulos e seguidores, é crucificado. E ela diz, quando tudo conspirava contra aquele reduzido grupo de homens e mulheres atemorizados, quando o líder que os guiava com segurança experimentava o martírio e a morte. Quando um amigo se deixar enganar a ponto de, em desequilíbrio, trair o amigo. Quando o depositário da confiança geral, colhido de surpresa e temendo vinditas e represárias, negara o benfeitor. O primeiro, Judas. O outro, Pedro. Quando a soledade e o temor os ameaçavam até o desespero. Quando tudo parecia perdido, ideais desvanecidos, planos malbaratados, desejos acalentados em doces noites de vigília, sossobrados. Quando tudo era sombra, ei-lo que retorna rutilante e vivo, gentil e nobre, conclamando aqueles mesmos corações ao perene embate da redenção. E levantando-se de ânimo ao quebrado para a alegria da vida, eles deram as próprias vidas e renovaram com seus exemplos as paisagens do mundo. Jesus vive, e a doutrina que agora ressurge dos escombros dos séculos remodelará a terra inteira um dia, em breve, quando estaremos todos felizes ao comando dele. Um livro de 1969 e, obviamente, esse dia parece tardar, mas chegará. Amigos, essa semana, no dia 4, 50 anos, que caiu tombado na varanda de um motel em Memphis, nos Estados Unidos, com uma bala de espingarda na cabeça, Martin Luther King Jr. Ele tinha o dom da oratória e falava que todos nós deveríamos e éramos iguais. Eu tenho 3 frases dele aqui. Todos nós temos o instinto maior do rufar dos tambores. Ou seja, no nosso desequilíbrio, carregamos uma guerrinha. A grande questão da vida é domar esse instinto. É um bom instinto se você não distorcê-lo e pervertê-lo.
é o instinto de sobrevivência. Não desista, continue sentindo a necessidade de ser importante. Mas eu quero que você seja o primeiro no amor. Quero que você seja o primeiro na retidão moral. Quero que você seja o primeiro em generosidade. Outra. Creio que a verdade desarmada e o amor incondicional terão a última palavra na realidade. É por isso que o bem temporariamente derrotado é mais forte do que o mal triunfante. E em 3 de abril de 1968, na véspera do seu assassinato, ele, que já sabia, disse: não sei o que acontecerá agora, se virão dias difíceis, mas realmente não me importa, porque estamos no alto da montanha. Como qualquer um, gostaria de viver uma vida longa, mas agora isso não me preocupa. Quero apenas fazer a vontade de Deus. E ele me permitiu subir a montanha e olhar, e eu vi a terra prometida. Pode ser que não chegue lá com vocês, mas quero que saibam que, como povo, nós chegaremos à terra prometida. Que homem extraordinário! Deu sua vida para que nós entendêssemos que o maior de todos os desequilíbrios é não aceitar o outro como ele é, para que ele se torne melhor. Um dia retornaremos. Algum de nós encarnado aqui acha que não? Um dia voltaremos à verdadeira existência e nos perguntarão com certeza quanto de equilíbrio nós conseguimos colocar em nosso coração e espalhar na direção do nosso próximo. Amigos, eu desejo que nenhum de vocês pegue ou tenha pegado essa faringite, sinusite que está espalhada pela cidade. São 2 semanas, você pensa que ficou boa, a tosse não passa, seu olho não abre, você cochila na frente da televisão como se fosse uma velhinha, e a dor nas costas. Meu Deus do céu. Indo a uma farmácia para pedir uma medicação, a moça da farmácia, a farmacêutica, disse: a senhora sabe, se eu ganhasse R$1 por cada remédio que eu já vendi nas últimas semanas para essa gripe que está graçando em Brasília, eu estaria rica. Então, eu imagino que pelo menos metade da cidade esteja desse jeito. Feliz de você se não está. Mas tome cuidado. Amigos, no próximo domingo, dia 15, haverá a estreia de um novo programa no YouTube, o Domingo Melhor. Às 20 horas, no canal do YouTube da Comunhão. Todo domingo, não. A cada 15 dias. O primeiro estreia no próximo dia 15. E no próximo dia 15, eu estarei aqui às 18 horas, falando do meu assunto favorito, e dividirei com muita honra a palestra com Marcel Sotomayor, o jornalista que fez a biografia de Chico Xavier. E o tema, caro para nós dois, claro, é o Chico. Ele vai falar das suas pesquisas, do livro que depois virou filme, um filme tão bom, e eu vou falar sobre o Chico, Chico mesmo. Por isso, se você não tiver nada para fazer, domingo, dia 15, às 18 horas, esteja aqui para que possamos receber o Marcel com todo o nosso carinho, e depois ainda dá para você ir para casa às 20 horas e assistir a estreia do Domingo Melhor, e, obviamente, se você desencarnar de madrugada, você vai reto. Às vezes eu tenho uma semana de palestra que, quando chega o final de semana, eu digo: doutor Bezerra, eu sei, não precisa dizer. Se eu desencarnar, essa semana o senhor vem me buscar. E eu fiquei encantada de ver o Jack, sempre aqui, falando sobre os perigos da riqueza. E eu percebi como eu ainda vou ter muitas encarnações, porque eu não consigo imaginar o problema da riqueza. Mas a falta de dinheiro gera muitos problemas. Felizmente, somos todos equilibrados, porque senão chegaríamos ao gerente do nosso banco e diríamos:
Já quero detonar meu cheque especial, porque eu sou imortal. Vou aproveitar tudo que puder. E aí, quando chegam os boletos, você percebe que, graças a Deus, você é imortal, porque o seu coração ameaça parar. Quando você percebe o valor. Inteligência é sutil. Nos dias de hoje, muitas vezes, para manter o equilíbrio, é não ter celular, não ter computador, não ter Facebook e não ter cheque especial. Amigos, eu peço que venha ao palco a Jane, a dona Valquíria e a dona Nilce, porque amanhã o nosso lar faz 45 anos. E elas têm um convite já para nos fazer, porque no primeiro domingo de junho haverá a festa junina, e vocês sabem, é aquele momento especial para todos nós aqui do sábado à noite, porque é a hora de vocês me trazerem cada um uma torta. E é claro, fico imaginando você chegando do outro lado da vida, nos departamentos de nosso lar, você já conseguiu atravessar várias portas, e doutor Bezerra de Menezes, claro, o recebe. Vamos olhar a ficha do nosso irmão aí. E o seu mentor, solícito, olha, e quando ele vai dar o aval para que você possa recompor-se em nosso lar, que fica bem em cima do Rio de Janeiro. Já é um lugar legal. Com sorte, você vai para lá. Mas aparece na sua ficha. Na hora que você já está pronto, com a malinha, esperando, onde vai ser o departamento onde eu vou trabalhar? O seu mentor diz, interessante, doutor Bezerra, tem aqui uma coisinha que ficou faltando, a torta da festa junina. Ah, meu Deus! Você já imaginou o que é você reencarnar por causa de uma torta? Dramático, para dizer o mínimo. E com muita felicidade, o nosso lar hoje reabre uma das suas casas para receber crianças que vêm de outros estados, portadores de gravíssimas enfermidades e que não têm onde ficar, com suas mães, para continuar o tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Então, não só um lar que abriga crianças em risco social, mas agora também uma das casas abrigando essas crianças que vêm de toda parte, porque nós não temos ideia do que seja você precisar se tratar longe de onde você nasceu, sem nenhum recurso, sem conhecer ninguém. Por isso, é mais um trabalho que surge para o nosso lar. Apenas antes de passar a palavra a elas, eu lembraria que, ano passado, um casal maravilhoso aqui da plateia de sábado ficou responsável pela barraca do salsichão. Mas agora ele está com um problema no ombro. E nós precisamos, pelo menos, de jovens dispostos para colocarem seus nomes aqui como voluntários, no mínimo para a barraca do salsichão. Já quero tranquilizá-los, o problema no ombro não veio do ano passado, quando ele ficou o dia inteiro fazendo salsichão na barraca. Dona Nilce. Como a Marise falou, nós precisamos de alguém que assuma a responsabilidade da barraca do salsichão e do queijo coalho, pela ausência do nosso companheiro, né? E auxilie também na barraca do churrasco, na coordenação disso tudo. E queremos pedir também voluntários para o sábado, para ajudar na cozinha, na decoração, para abrir as mesas, na colocação das bandeirinhas para a festa. Você disse quantas mesas são, né? A Valquíria está lembrando que são 500 mesas só. E essas alturas, 2.000 cadeiras para serem abertas, lavadas, limpas, secadas, para que vocês possam sentar no domingo. E a colocação das bandeirinhas vai ser no sábado, depois das 2h, tá? E no domingo, a partir das 8h da manhã, os preparativos finais das barracas e na cozinha também, a preparação da colocação da comida nas vasilhas para serem vendidas. E os principais auxiliares para o domingo, depois das 13h, para recolher
os descartáveis das mesas e das barracas, tá? E aí contamos com vocês. E estamos falando com bastante antecedência para que vocês possam se organizar na sua agenda e colocar lá dia 2 de junho e dia 3 de junho, reservado para o nosso lar. E queremos complementar o que a Maíse já falou, que foi muito gratificante para nós a presença a reabertura da nossa casa, que nós, quando fomos reabrir, nós temos assim, vamos começar só com o Hospital Sara, que o Sara é que mandava mais, porque são as crianças que a gente já está mais perto tudo. Mas qual foi nossa surpresa? Que quem ligou para nós foi o Hospital da Criança pedindo uma vaga para uma mãezinha, que a criança veio fazer o tratamento e precisava de 1 mês e meio estar aqui e não tinha condições. Então, ela já está lá, ela veio de Rondônia para essa criança, e amanhã ela vai participar da prece que faremos em comemoração aos 45 anos do nosso lar. E a outra casa, se Deus quiser, que está fechada, nós vamos reabrir só depois da festa junina, porque tem que ser feito um reparo no assoalho que ele andou espocando. Então, nós temos que refazer para poder reabrir a outra casa. Tá? Jane. Bom, boa noite a todos. Eu não preciso dizer para vocês que a tarefa é nobre, que nós precisamos de todo o apoio possível para fazer o nosso lar continuar da forma que está, abrindo esta casa, a segunda e, quem sabe, mais uma outra no futuro. Nós precisamos de ajuda na festa junina, que, como todos, que talvez você já tenha participado no ano passado ou ido para se divertir, é uma mega festa junina. É muito legal, é muito bonita e, evidentemente, é a festa que faz com que nós tenhamos verba para manter a casa durante um bom tempo, durante o ano. Então, por isso nós temos tantas mesas. Graças a Deus, nós temos muitas pessoas que frequentam a festa junina e, evidentemente, nós precisamos de toda a ajuda possível. Além da festa junina, porque eu sou muito pidona, vocês vão me conhecer a partir de agora bastante, porque pedir para o outro, para uma causa como essa, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu digo que nós precisamos de sócios contribuintes, porque a casa, para funcionar da forma que ela funciona, graças a essas duas pessoas e outras também que fazem parte da diretoria da casa, com o carinho que ela funciona, que eles têm pelas crianças, com o apreço, com os cuidados que ela tem, médicos, psicólogos, assistentes sociais, as crianças, você chegam lá, elas estão sempre limpas, impecáveis, escolas, evidentemente, nós precisamos de dinheiro, porque nós não fazemos as coisas gratuitamente. Então, é claro que se vocês puderem se associar, ser sócio contribuinte e fazer com que nós consigamos manter essas crianças e essas outras casas funcionando, será maravilhoso. Nós vamos agradecer muito a todos vocês. E como a Maíse falou, além da torta, quando nós chegarmos lá, vão ter também essas... Ajudou na festa junina, ajudou a montar a mesa, entrou de sócio contribuinte, então tudo isso pode ser colocado lá também. Muito obrigada. Nós estamos lá na frente agora, tem um banner bem grande lá, com todas as informações do nosso lar, vocês podem tirar fotografia, adicionar o telefone, o WhatsApp, e-mail e também o novo site que nós temos, que está muito bonito, com todas as informações da casa que vocês podem olhar. E nesta mesa nós vamos estar colhendo o nome das pessoas que gostariam de se voluntariar e também daqueles que gostariam de se tornar sócios. Obrigada. Se você não vai fazer nada, saia discretamente depois da prece. Pior do que voltar à terra por causa de uma torta é voltar por causa de bandeirinha. Meu Deus! Vocês sabem da minha pretensão para a próxima vida, rica, magra e casada com Paul Newman. Então você tem que chegar de madrugada e trabalhar até a última pessoa ir embora, porque as pretensões determinam, não é? Aquilo que nós devemos fazer. Eu agradeço demais ao Júnior, JR, segundo ele,
que está ali sentado, representando todos vocês hoje na mesa. Volto a palavra à querida Cristina, para que possamos fazer a prece de encerramento, desejando que os próximos dias, que os próximos meses, que os próximos anos sejam de renovar nossa mente e nosso coração, seja simplesmente tudo que aconteça de bom para que sejamos felizes, mas se tornarmos a vida dos outros felizes também. Ninguém, nem nada, poderá nos tirar do equilíbrio de quem aprendeu a ser digno, reto e nobre. Para ser voluntário na festa junina, não há limite de idade. Se muitos formos voluntários, ninguém fica sobrecarregado. Tomara que nessa próxima festa junina, toda hora sejamos interpelados por vocês, que perguntarão, agora que eu já aproveitei, comi um cachorro-quente, comi um pastel, um churrasquinho, onde é que eu posso ajudar? Tenho certeza disso. E quem sabe um dia, nós aqui do sábado não tenhamos uma barraca. Nossa, já imaginaram? Meu Deus, vai contar um ponto danado com o doutor Bezerra. Vamos começar a pensar sobre isso para o ano que vem, quem sabe. Cristina está conosco para fazer a prece de encerramento. No primeiro sábado de maio nos encontramos. E quem puder vir no próximo domingo, às 6 da tarde, para estar aqui com Marcel Sotomayor, venha.